Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana Lica, bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu queria falar sobre coisas que eu aprendi vivendo aqui no Japão. Para quem não sabe, eu tô aqui no Japão há quase 4 anos, né? Eu tô há 2 anos morando em Tóquio e 2 anos eu vivi lá no interior do Japão. E durante esse período eu passei por muitas coisas, passei por coisas boas, passei por coisas ruins, mas que em geral me fizeram crescer muito como uma pessoa, sabe? Eu acho que eu aprendi coisas num período tão curto de tempo que talvez se eu estivesse em outro lugar eu não teria aprendido e absorvido tão rápido, né? E por isso eu decidi fazer esse vídeo e compartilhar um pouco dessas experiências com vocês. E eu gostaria também de saber se vocês já passaram por experiências similares, se vocês passaram por experiências completamente opostas e também a opinião de vocês sobre esses assuntos que eu vou trazer, né? Então fica até o final do vídeo. Bom, a primeira coisa que eu percebi e aprendi durante o tempo que eu estou no Japão foi como a minha percepção do tempo mudou, né? Para quem não sabe, eu trabalhei 2 anos numa fábrica lá no interior do Japão com muitos brasileiros. E como vocês sabem, a maioria dos trabalhos na fábrica dura bastante tempo, assim, em torno de 10, 12 horas todos os dias, né? Então, apesar de pagar bem, de ajudar as pessoas a conquistarem seus objetivos financeiros, é um trabalho que eu não vou mentir, é chato, é repetitivo, é cansativo. Você vê o tempo passar muito devagar lá dentro da fábrica, né? Você acha que você trabalhou 3 horas, aí quando você vai olhar pro relógio, na verdade só passou meia hora, né? Então, é bem triste, assim, sabe? Porque quando você gosta de fazer alguma coisa, quando você tá com alguém que você gosta, por exemplo, você nem vê o tempo passar, né? Você simplesmente faz e de repente anoiteceu. Então, na fábrica acontecia exatamente o contrário, né? Só que ao mesmo tempo que o dia a dia demorava para passar, os meses se passavam de forma muito rápida, assim. Do nada tinha se passado 4 meses, 6 meses e 1 ano. E aí eu vi as pessoas no Brasil fazendo coisas diferentes, vivendo coisas diferentes, estando junto com amigos, familiares, e parecia que eu tava parada no tempo, sabe? Parada no tempo, só que ao mesmo tempo não tava parada no tempo, né? Eu tinha, na verdade, perdido o meu tempo lá, né? E realmente essa foi uma constatação triste. E na fábrica eu conheci muitas pessoas que já estavam há mais de 5 anos trabalhando lá, sabe? Para conquistar alguns certos objetivos mais financeiros, né? Tipo assim, construir uma casa e tal, no Brasil, né? Mas essas pessoas eu percebia que muitas delas estavam infelizes no Japão, sabe? Porque elas estavam infelizes, elas ficavam atazanando a vida dos outros, falando mal dos outros, mas porque elas mesmas não estavam felizes com elas mesmas, né? E muitas pessoas também acabam ficando doentes, sabe? E aí isso me fez questionar. Tudo bem, é importante ter objetivos, com certeza, né? Mas a que custo? Será que vale a pena passar 10, 20 anos da sua vida trabalhando de forma infeliz, ficando doente, para conquistar uma coisa que talvez é uma segurança ilusória, por exemplo, uma casa, né? Você trabalha 20 anos, tudo bem. Aí você constrói essa casa. Mas e se um dia você, por acaso, perde ela é destruída por algum acidente, sabe? E aí, a sua vida acabou por causa disso, sabe? Eu acho que, com certeza, é importante ter objetivos, né? Ter sonhos, só que a gente tem que se questionar. Será que esse objetivo, esse sonho é uma coisa que eu realmente quero para mim mesma? Ou foi um script que a sociedade colocou dentro da gente, que a nossa família colocou pra gente, que a gente tem que alcançar, né? Porque muita gente tem esse script dentro da cabeça, né? Por exemplo,
tem que ir pra faculdade, tem que se formar, tem que arrumar um bom emprego, tem que se casar, tem que ter filhos, tem que comprar uma casa. Só que, às vezes, esse não é o sonho de todo mundo, às vezes esse não é o seu sonho. Então, se você tá feliz durante o processo dessa conquista, se você consegue aguentar bem, é um bom sinal. Talvez você deva realmente seguir esse caminho. Mas se você tá realmente se machucando durante esse processo, eu acho que você deve pelo menos se questionar. Peraí, será que é realmente isso que eu quero? Ou são coisas que as pessoas falaram que eu devo ter pra ser uma pessoa decente, sabe? Que se encaixa dentro dos padrões da sociedade. Na minha opinião, sabe, eu acho que não existem certezas absolutas e segurança de verdade. O trabalho que você tem agora, você pode perder. As pessoas são substituíveis. A casa que você tem agora pode do nada pegar fogo, assim, sabe? Mas, como eu disse antes, eu vou repetir, ter objetivos é importante, ter metas é importante, mas, na minha opinião, o melhor investimento que você faz é investir em você mesmo. Investir em coisas que você gosta, investir nas suas habilidades, na sua educação, na sua saúde, porque isso não vai se perder. As coisas que você investe em você mesmo vão ficar com você para sempre. E durante o tempo você pode aprimorar mais ainda as coisas que você aprendeu e quem sabe ensinar para os outros no futuro, usar de uma forma mais revolucionária no futuro, né? Então, eu acho que o investimento pessoal é o melhor investimento que se pode fazer. Outra coisa que eu constatei sobre esse tempo é assim, que a gente fica muito tempo sozinho, longe da família, dos amigos, né? E aí, outro dia eu vi um vídeo de um rapaz falando exatamente sobre isso, né? Tipo assim, se você tem pais, né, que tem 70 anos hoje, e você vê esses pais a cada um ano, então daqui a 10 anos eles vão ter 80 anos. Então, você tem que pensar assim, você não, na verdade, você não tem 10 anos junto com eles. Se você vê eles apenas uma vez por ano, na verdade você tem apenas 10 encontros com eles, né? E isso é assustador, não é, gente? Porque nem todo mundo que vive no Japão consegue voltar pro Brasil todos os anos, né? Para ver as pessoas queridas. Então, é isso, essa constatação é bem real e assustadora, né? Então, eu acho que a gente tem que ter consciência disso e realmente se questionar se as nossas escolhas realmente estão de acordo com os nossos valores, sabe? E uma coisa engraçada também é que aqui no Japão as pessoas passam 5, 10, 20, 15 anos aqui e vivem como se fosse temporário, né? Elas falam assim: ah, eu tô aqui temporariamente, eu vim só aqui pra juntar dinheiro pra ir embora pro Brasil, né? Então, muitas das pessoas nem se dão trabalho de aprender o idioma japonês, deixam de fazer coisas legais aqui no Japão, explorar coisas novas, porque falam, não, eu tenho que focar nesse objetivo de guardar dinheiro e ir embora logo. Muitas das pessoas deixam até de viver confortavelmente aqui, porque falam, não, eu vou embora logo, sabe? Eu não preciso comprar uma cama legal, um sofá legal, eu não preciso de tanto conforto na minha vida, porque eu vou embora logo, né? E aí elas compram coisas assim de acampamento e vivem como nômades, sabe? E eu também vivia dessa forma. Eu tô criticando, mas eu percebi o quanto isso é nocivo, sabe? Porque a casa é onde você recarrega todas as suas energias depois do trabalho, né? Então ter um ambiente propício para você fazer isso, descansar, né? Que você pode ser você mesmo é essencial. Só que você fica falando, não, vou embora. E aí você acaba 5 anos, 10 anos vivendo como um nômade, sendo que você poderia estar vivendo bem melhor, né? E isso é uma coisa que eu aprendi só agora, assim, sabe? Agora eu tenho consciência de que as coisas são temporárias, sim, mas que eu devo aproveitar o presente, que eu devo fazer o melhor
do momento que eu tenho, sabe? Então, se eu tô morando aqui agora, eu vou morar de forma confortável aqui agora, entendeu? O engraçado é que as mesmas pessoas que veem o Japão como algo temporário não veem as coisas ruins como temporário. É tipo assim, você tá lá trabalhando na fábrica e aí você absorve todos os problemas da fábrica, assim, você começa a se estressar com tudo, você começa a brigar com todo mundo, você começa a se irritar com todo mundo. E você até esquece do seu objetivo principal, que era juntar dinheiro e ir embora, né? Aí eu falava e eu pensava comigo também, quando eu começava a me estressar com as pessoas, eu pensava, não, eu não preciso me estressar com isso, porque, gente, é temporário que eu tô vivendo, sabe? Eu nunca mais vou ver essas pessoas, daqui a 2 anos vou vazar. Então, ao mesmo tempo que eu falei que algumas coisas não devem ser vistas como temporárias, essas coisas ruins eu já acho que as pessoas devem ver como temporárias. Sei que é um pouco contraditório, mas acho que é uma forma inteligente de viver um pouco melhor, né? Devido às circunstâncias que a gente tá. E a outra vez que eu percebi a fragilidade da vida e do tempo foi alguns meses atrás, né? Que eu tava no Instagram. E aí eu vi no Instagram de uma conhecida minha da escola que uma conhecida nossa de 30 anos, ela tinha falecido de câncer de ovário, né? E eu levei um susto enorme, fiquei chocada e fiquei realmente pensando nisso por várias semanas, né? Eu fiquei muito assustada porque, poxa, ela era uma menina tão jovem, né? 30 anos só, tão bonita. Ela era atriz, o sonho dela era perseguir essa carreira e a vida dela simplesmente terminou assim, de forma até injusta, eu acho, né? E eu fiquei pensando, né, que o quanto a vida é frágil e curta, então a gente tem que realmente viver ela ao máximo e aproveitar ela ao máximo, né? Eu sei que muitas vezes dá medo da gente perseguir nossos sonhos, de fazer o que a gente realmente quer, por conta de amarras sociais, julgamentos, mas, poxa, se você pensar dessa forma, que você pode morrer a qualquer momento, talvez isso te dê um incentivo, né, para fazer as coisas que você realmente quer. E isso me deu mais motivação também para perseguir as coisas que eu quero, né? Antes eu tinha muito medo do julgamento das outras pessoas, eu queria corresponder a certas expectativas da minha família, da sociedade, mas hoje eu percebi que o mais importante é eu viver bem comigo mesma, com as coisas que eu quero fazer. Então tá aí um ponto que você também deveria considerar na sua vida. Então, quando eu tava trabalhando na fábrica e eu decidi vir para Tóquio, eu mesma e as pessoas ao meu redor, algumas delas, ficaram com medo, né, da minha escolha. Ficaram falando, tem certeza que você vai fazer isso? Você tem um trabalho estável aqui, um salário, né? Vai que acontece alguma coisa ruim lá em Tóquio, né? E aí eu fiquei pensando, mas o pior que pode acontecer eu indo para Tóquio, para falar a verdade, é eu não arrumar um emprego, eu não conseguir me concentrar, não conseguir me acostumar com a vida de lá. Então, o pior que pode acontecer é eu voltar para onde eu estou, para a fábrica. Então, se a pior das hipóteses dentro do meu sonho é eu voltar para onde eu estou, isso quer dizer o quê, sabe? Que a realidade que eu tô vivendo era a pior das hipóteses, gente. Isso não é horrível? Então, isso foi uma das coisas que me impulsionaram a realmente perseguir o que eu queria, né? E o segundo ponto que eu aprendi aqui, que é muito, muito importante mesmo, é ter propósitos, objetivos, sonhos e perseguir eles com firmeza e não desistir deles por nada e por ninguém. É você ser teimoso mesmo e não desistir de jeito nenhum. E eu aprendi isso da pior forma possível, gente. Bom, da primeira vez que eu vim pro Japão, né, eu fui para uma outra fábrica que fica lá em Fukui, né? Aí lá eu conheci um rapaz, né? Aí a gente começou a ficar e namorar e tudo mais. E em pouco tempo, em 6 meses eu acho, que a gente tava lá,
Ele estava infeliz com a vida dele lá, com o trabalho. E aí ele falou assim: ah, vamos mudar de cidade, você vai comigo, a gente mora junto, né? E aí eu fiquei meio insegura, né? Porque eu só tava 6 meses lá no Japão, na primeira cidade que eu cheguei, né? Eu não tinha nada certo ainda, não tinha tantas finanças ainda, não tinha carta de motorista, não sabia nem direito como funcionavam as coisas no Japão, né? E aí eu arranjei esse namoradinho. Só que aí ele falou, né? Ai, vamos pra outra cidade que vai ser mais legal, vai ter mais oportunidade. Aqui no interior é muito chato, não tem nada pra fazer, né? Vai ser legal, a gente vai poder viajar mais, conhecer pessoas diferentes, enfim. E aí aquilo me atraiu um pouco, né? Daí eu falei assim, ah, por que não, né? Eu tô com ele, eu gosto dele, acho que pode dar certo, eu não quero perder ele, né? Então eu vou. Ai, gente. Se eu pudesse voltar no tempo e bater em mim mesma, acho que eu faria isso. Porque, gente, foi a pior decisão que eu fiz, sabe? Eu fui parar numa cidade que, sim, era a maior. Só que botaram a gente num apartamento horrível, sujo, parecia apartamento de viciados de crack, sabe? O corredor era escuro, tinha um monte de cocô de pomba lá. E eu acho que o antigo inquilino que morava lá, ele, não sei, era bem sujinho, assim, sabe? O apartamento tava bem encardido, sujo, era apertado, fedido. E aí, enfim, né, o trabalho também eu não consegui me acostumar, sabe? Era completamente diferente do trabalho anterior. As pessoas eram completamente amargas, eu fui super maltratada lá pelos chefes, pelos treinadores. Foi extremamente traumático, não consegui aguentar um mês, entendeu? E aí, durante esse tempo, a criatura que no momento era o meu namorado, ele decidiu terminar comigo, porque, enfim, ele tava infeliz, né? Com toda a situação da vida dele. E naquela época eu até fiquei com raiva dele, né? Porque eu achei ele bem egoísta, mas na verdade foi culpa minha, né? Porque eu não fui firme com os meus próprios propósitos, com os meus próprios sonhos, né? Se eu tivesse sido mais firme com as minhas vontades, se eu tivesse ouvido os meus sentimentos, eu nem teria mudado de cidade, né? Eu teria falado, não, eu não quero ainda, não tô pronta, eu preciso guardar mais dinheiro, eu preciso me acostumar mais com o Japão, eu teria sido mais firme e não teria seguido a onda, assim, de outras pessoas, entendeu? E enfim, né, aí depois desse um mês aí, eu acabei pedindo demissão dessa fábrica, e eu pensei, poxa, e agora? Pedi demissão, não posso nem voltar pra onde eu tava, porque aí, né, é uma vergonha, vão dar risada da minha cara. E aí, o que eu fiz? Voltei pro Brasil, gente. Voltei pro Brasil meio de desgosto, né, porque meu objetivo era ficar no Japão, né. E aí, depois de 4 meses no Brasil, eu resolvi voltar pro Japão. Daí eu fui pra aquela cidade do interior, que é Izumo, né. E, infelizmente, isso é uma coisa que não só eu vivi, né. Eu fiz uma amiga aqui em Tóquio que ela veio de outro país, né? Ela conheceu um namoradinho dela japonês, se apaixonou. E aí, bom, o namoro não deu muito certo, né? A pessoa que ela namorou não era uma pessoa muito legal, né? Fazia coisas ruins com ela. E aí ela teve uma puta desilusão, né? E teve que ir embora pro país dela porque ela acabou entrando em depressão, tendo crise de pânico. E sendo que assim, galera, o objetivo dela era vir pra cá pro Japão, estudar japonês, arrumar um emprego aqui. E ela deixou tudo a perder, vamos dizer assim, por causa de um cara, entendeu? Então, eu acho que assim, temos que ter metas, objetivos, sonhos e ser firmes nele. Não deixar ninguém tirar o nosso foco desse objetivo. Quarta coisa importante que eu aprendi aqui. Quarta coisa, será? É ter independência financeira emocional.
Emocional, eu acabei de dar o exemplo, né, da minha amiga que desistiu dos sonhos dela por causa do namorado dela. Se você não é emocionalmente independente, você vai estar sempre à mercê das vontades dos outros, da boa vontade dos outros, né? Então, por exemplo, quando eu tinha acabado de me mudar para Tóquio, eu não sabia japonês direito, falava muito mal, né? E aí eu tenho um amigo japonês que ele me ajudou, né? Durante vários processos aí que eu tive que fazer na prefeitura, enfim. E aí ele foi muito legal porque ele me ajudou, mas assim, eu tava à mercê da boa vontade dele, sabe? E isso não é legal. Ele teve que me levar várias vezes pra prefeitura, né? Aí uma dessas vezes ele tava estressado, sei lá, de saco cheio, e falou assim, porra, meu, por que você não aprende japonês logo, né? Pra fazer essas coisas sozinha, né? Aí eu fiquei, né? Concordei até com ele, só que eu fiquei chateada, né? E aí, depois de um tempo, eu falei assim, não precisa fazer mais essas coisas, porque eu faço sozinha, eu dou um jeito. Aí ele falou assim, dá um jeito como, né? Você não conhece ninguém? Aí eu falei, conheço sim, tem o meu chefe lá, que ele é japonês, ele pode me ajudar a traduzir. Tem uns brasileiros que trabalham comigo lá também, que eles podem me ajudar. Aí ele, tipo, ficou mais pianinho, sabe? Tranquilo. Então, assim, quando você é dependente das pessoas, muitas vezes elas vão te ajudar de bom grado, mas também ao mesmo tempo você vai estar à mercê do humor delas, né? Do humor delas, da boa vontade delas, e você vai estar preso a essa situação. Você não vai ter liberdade para fazer as coisas do jeito que você quer, da forma que você quiser, entendeu? Então, gente, eu tô falando isso do meu amigo, mas ele é muito legal, tá? Eu tô falando isso porque as pessoas, em geral, elas são assim mesmo, sabe? Elas têm oscilações de humor, elas têm as próprias vidas delas, elas têm as próprias inseguranças. E aí, quando elas estão de saco cheio, elas vão jogar em você a merda no ventilador, entendeu? Então, assim, se você for emocionalmente independente e conseguir fazer as coisas sozinha, menos você vai ficar à mercê dessas situações, entendeu? Menos você vai ficar chateada com as outras pessoas. Então, aproveitando que eu tô falando mal das pessoas, né? Brincadeira, tá? Mas aproveitando que eu tô falando dessas situações que você fica à mercê das pessoas, eu tive um namorado, né? Não esse que eu te falei da mudança de cidade. Quando eu tava em Izumo, nessa última cidade do interior, eu namorei um cara também e a gente chegou a morar junto, né? Só que, enfim, não deu certo por vários motivos e eu tive que me mudar, né, da casa. Eu tava morando na casa dele, né, junto com ele. E aí eu resolvi me mudar de apartamento, né. E aí a gente separou e não foi nos melhores termos. E ele falou assim, eu não vou te ajudar a mudar, você que se vire, né. Aí eu fiquei desesperada, né, porque eu tinha um monte de coisa e tal. Falei, como que eu vou transportar todas essas coisas pro apartamento novo, né? Eu tinha um aquário, gente. Ele falou que ele não ia me ajudar a transportar o aquário. Aí eu pensei, fudeu, né? Vai morrer todos os peixes. Como que eu vou levar esse aquário gigante pra outra casa? Mas aí, graças a Deus, eu tinha uma carta de motorista. Eu tinha um carro naquela época, né? E eu falei, poxa, então eu tenho que descobrir só como transportar esse aquário. E aí, o que eu fiz? Eu tive que pesquisar sozinha como transportar o aquário, tive que comprar umas coisas lá na loja de materiais de construção. Fiz várias viagens de ida e volta no mesmo dia. Mas enfim, eu consegui. E aí eu fiquei super orgulhosa de mim mesma, assim, sabe? Eu pensei, nossa, consegui, cara. Eu achei que eu não ia conseguir. Achei que eu ia ter que ficar à mercê dele. Ia ter que implorar pra ele me ajudar ou pra outra pessoa me ajudar. Mas aí eu consegui, eu fiquei muito orgulhosa de mim mesma. E eu acho que todo mundo tem que ter essa independência emocional, financeira também, sabe? Imagina, né, no meu outro relacionamento, se eu não tivesse dinheiro, assim, pra ir embora pro Brasil, ia estar presa lá na casa do meu ex-namorado, sem saber o que fazer, sem poder sair daquela situação, sabe? Então, independência financeira e emocional, cara, é o básico pra você poder viver nesse planeta. Por favor, gente, pratiquem a independência emocional. A quinta coisa que eu aprendi aqui no Japão foi entender a minha trajetória e respeitar ela, assim, sabe?
Porque quando eu vim pra cá, eu vim como se fosse a minha última saída, né? Eu tentei fazer várias coisas no Brasil, eu me formei, só que eu não consegui emprego na área que eu queria. Eu trabalhei numa área que era legal, mas que não me trazia retorno emocional, né? E aí eu desisti também. E aí naquela época no Brasil, eu me sentia como se fosse uma fracassada, né? E até quando eu cheguei no Japão, eu vim com esse pensamento, né? Tipo, eu sou uma fracassada mesmo, vou ter que trabalhar numa fábrica porque eu não dei certo no Brasil. E hoje em dia eu não tenho a menor vergonha da minha trajetória, eu tenho muito orgulho das coisas que eu passei. Eu sei o quanto que eu aprendi como ser humano, eu cresci muito, 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 eu aprendi muita coisa. Realmente eu aprendi muita coisa como pessoa. Aprendi sobre relacionamentos, aprendi sobre mim mesma. E hoje eu não tenho vergonha da minha trajetória, assim, sabe? Eu aprendi a ligar o foda-se pra opinião dos outros. Hoje eu tô aqui com o meu canal, falando do que eu gosto, do que eu quero, do jeito que eu quero. E isso era uma coisa que eu nem imaginava em fazer antes, sabe? Eu morria de medo do julgamento dos outros. E, tipo, agora tô nem aí. Tô aqui, vou fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, quando eu quiser. E quem quiser falar mal, pode vir falar mal, que não tô nem aí. Muitas vezes a gente escolhe algumas coisas para a nossa vida e pensa assim, nossa, mas eu quero fazer isso, mas como que isso vai trazer algo de bom para minha vida? Como que isso vai ser útil para minha vida, né? E aí eu lembrei de uma coisa que o Steve Jobs falou numa entrevista, que é o seguinte, que a gente consegue só conectar os pontos do futuro pro passado, nunca de agora pro futuro, né? Então, por exemplo, ele falou assim que quando ele estava na faculdade, eu não sei que curso que ele estava fazendo, se era administração ou alguma coisa, ele achava a maioria das aulas chatas, né? E aí ele cabulava muita aula. Só que aí teve um curso que ele queria fazer dentro da faculdade, que era de caligrafia, né? E aí as pessoas falaram, mano, por que você vai fazer caligrafia, né? Coisa inútil, cara. Aí ele falou assim, é inútil, mas eu acho tão bonito, eu quero fazer caligrafia, não sei pra que vai servir, mas é uma coisa que me interessa que eu vou fazer. E aí os anos se passaram, né? E ele fundou a Apple. Só que aí nos primeiros modelos de computador que ele criou aquelas fontes super especiais, super bonitas. E ele falou que ele conseguiu fazer isso graças à aula de caligrafia que ele tinha feito na faculdade, que as pessoas tinham falado que não tinha utilidade nenhuma, né? Então, assim, faça as coisas que você quer fazer. Não tenha vergonha do que as outras pessoas vão falar. Faça o que o seu coração manda. Então, tipo assim, passei por várias coisas aqui. Sim, fiz muita coisa errada, fiz muita merda. Sim, mas hoje em dia eu não tenho vergonha de nada que eu fiz. Eu tenho só orgulho das coisas que eu vivi. E é isso aí. E o último ponto é gratidão. Exatamente por tudo que eu falei, por tudo que eu vivi, por toda a minha trajetória. Eu tenho gratidão e eu confio no plano de Deus, num plano maior, sabe? Mesmo você, por exemplo, que acha que você não tá seguindo o plano que você deveria seguir e tal, confia nos planos de Deus, sabe? Eu acho que existe um tempo divino e existe um plano divino para todo mundo. Outro dia eu tava no Instagram, aí tinha um post sobre as pessoas que tinham sobrevivido ao ataque das Torres Gêmeas lá em Nova York, né? E aí essas pessoas que sobreviveram, elas contaram assim que naquele dia elas não foram trabalhar por vários motivos. Uma porque começou a ter trabalho de parto. Outro porque esqueceu a pasta dentro de casa. Outro porque tinha que ir no dentista. Outro porque ficou preso no engarrafamento, sabe? Então, assim, mesmo as coisas que a gente acha que, ai, nossa, que infortúnio, ai, que coisa, não deveria ter acontecido, na verdade tem um propósito e um plano e um porquê divino. Então, ao mesmo tempo que você tem que ter
metas, objetivos, sonhos e seguir eles, não se frustre se algumas coisas não derem certo do jeito que você pensa que tem que ser, porque tudo tem um plano divino, uma hora divino. Ai, eu acho que esse vídeo ficou muito longo. Se você assistiu até aqui, muito obrigada. Falei bastante, né? Espero que eu tenha inspirado alguém, ajudado alguém de alguma forma. E se você tem experiências parecidas ou opostas, ou queira falar um pouco sobre o que você aprendeu durante a sua jornada, por favor, compartilhe nos comentários ou manda uma mensagem no meu Instagram, que eu adoro ouvir histórias de pessoas, histórias de crescimento pessoal. É uma coisa que eu acho que essa troca é muito rica para ambas as partes, né? Então, muito obrigada por assistir esse vídeo. Se inscreva, dê um like, compartilhe meu canal. E se você tiver mais sugestões de vídeos, por favor, deixe nos comentários, tá bom? Muito obrigada, até mais, tchau!